Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Incompany Insights em parceria com a revista GV Executivo. Hoje vamos falar sobre as mudanças na área de comunicação e marketing provocadas pelas mídias sociais. Para tratar deste assunto, eu converso com Benjamin Rosenthal, que é professor de marketing da FGV AESP. Muito obrigada pela sua participação, professor. Não, Érica, obrigado, tá aqui. Prazer falar com vocês. Bom, a gente tem que começar falando do TikTok, que é um fenômeno, né? Quais as mudanças que a gente pode identificar na experiência do consumidor ou usuário com o surgimento do TikTok? Eu acho que tem duas grandes mudanças que a gente pode falar, né? A primeira delas é uma mudança na experiência de consumo de conteúdo. O TikTok, ele deu para os criadores de conteúdo uma capacidade criativa, visual, musical, textual, formas de expressão, que é muito grande. Ela é muito diferente e muito maior do que aquilo que a gente tinha antes com as demais plataformas de rede social, né? Então essa experiência de criação mudou bastante. Os creators, né, que ocupam a plataforma, eles passaram a criar de maneiras muito mais inusitadas, espontâneas, autênticas, diferentes mesmo. E isso trouxe para o usuário uma capacidade de consumir conteúdo muito mais interessante, né? O que também foi catapultado, essa segunda grande mudança, pelo algoritmo do TikTok. O algoritmo do TikTok, quando ele surgiu, né, ele foi um algoritmo muito voltado para a descoberta. Então, não era mais um consumidor que sempre consumia conteúdo dos mesmos creators que ele escolheu seguir, ou dos mesmos influencers que ele escolheu seguir, ou da sua rede. Não. 70%, 80% do conteúdo que aparecia na timeline do TikTok era de qualquer coisa que o algoritmo identificasse como sendo relevante para você, para mim, para você, para quem quer que fosse. Então ele sempre entregava uma experiência muito personalizada de conteúdos novos. Então você tem a sensação de que o teu tempo passa e um monte de novidade vai surgindo na tua timeline, e isso é muito gostoso. Isso retém bastante a atenção do usuário, né? Porque ele não só ele recebe esse conteúdo que ele se identifica, mas ele também tem acesso a novos conteúdos de outras áreas. Sim, tem várias pesquisas que mostram que o tempo de permanência do usuário e a relação que ele tem com o conteúdo é mais interessante que em outras plataformas. E quando a gente fala das outras plataformas, né, quais a diferença em relação às outras redes, por exemplo, como o Facebook, o Instagram? Assim, resumindo uma história longa, né, tornando simples uma coisa bem mais complexa, a gente pode dizer que o X, ex-Twitter, ele é uma plataforma de consumo de informação, mas é muito textual, comparativo com o TikTok, né? E também de muito debate, muita disputa, muita interação entre as pessoas. No TikTok não tem interação, você tem consumo de conteúdo, né? Quando você pega o Instagram, assim como o TikTok, ele é um consumo de informação muito visual, mas a experiência é muito mais de consumo de uma rede de provedores de conteúdo que você escolheu consumir, que você fez uma curadoria e passou a consumir. A parte nova que o Instagram te entrega cresceu depois do TikTok, foi uma adaptação que eles fizeram, mas ela ainda assim é uma experiência diferente do TikTok, né? O grau de criação dos Instagrammers não é tão inusitado, diferente, novo, comparado com os TikTokers, né? Então, sei lá, no TikTok você não vai ver tanto jornalista, no Instagram você vai ver muito mais jornalista. Então, o tipo de conteúdo é diferente, mesmo que sejam duas mídias muito visuais, né? YouTube, majoritariamente, são conteúdos muito mais longos, são vídeos de 10, 15, 20, 1 hora. Então, assim, é outro tipo de conteúdo, né? Também tem os vídeos curtos, outra adaptação que o YouTube fez a partir do TikTok. Mas o TikTok é muito efêmero, né? São conteúdos muito rápidos, que vão até 3 minutos, né? Então, há diferenças. Eu queria que a gente falasse um pouco que a gente pode dizer que essa comunicação do TikTok ele é mais criativa ou a plataforma tem apenas mais recursos, né, tecnológicos que a tornam mais atrativa. E explica para a gente o que significa esse termo que você usou no artigo da revista GV Executivo, criatividade vernacular, né? O que é isso? A criatividade vernacular é a criatividade no vocabulário, né? Na forma de a gente se expressar, né? Então, tribos, subculturas sempre tiveram muita criatividade vernacular, elas falam de um jeito muito próprio, né? E no TikTok há uma profusão de formas de se expressar, de criatividade vernacular, que é dada pela cultura da plataforma, onde todo mundo tenta o tempo inteiro achar o seu jeito, a sua voz, o seu jeito de falar, mas também é dada pela plataforma, pelas funções da plataforma, pelas capacidades técnicas que ela coloca, então musical,
transição, filtros, efeitos, imagem de fundo, efeitos, enfim, é muita coisa que te dá, assim, é um arsenal bélico de formas de expressão que, quando você tem todos esses elementos de expressão à sua mão, você cria de maneira muito mais diferente, entendeu? E a gente tem também um impacto, né, para as marcas, né, para as empresas que estão utilizando. Qual que é esse impacto? E como que é a diferença entre outras redes sociais aí? Porque para cada rede social você tem um tipo de trabalho diferente, né? Uhum. E me fala um pouquinho do impacto em cada uma delas. Legal. Para falar de impacto, primeiro, eu vou escolher 2 temas, tá, que eu acho que são importantes, né? Primeiro, assim, como o TikTok é uma rede que tem uma criatividade vernacular muito grande, né? As marcas chegarem com a comunicação mais tradicional, quando eu falo mais tradicional, é aquelas que elas usam no Instagram, tá? Não é nem na televisão, é no Instagram. Se elas chegarem com essa comunicação mais tradicional, elas não funcionam. Então você tem que se adaptar ao TikTok, o tipo de linguagem, o tipo de transição, o tipo de plot, né, de storytelling que tem no TikTok e passar a fazer parte desse mundo, né? Trazendo um pouco da tua criatividade ou simplesmente copiando, vai imitando. A gente chama isso de marcas meméticas, né? Elas pegam memes que estão no TikTok e elas vão seguindo esses memes, se adaptando a esses memes, né? Para estar dentro da cultura TikTok, vamos chamar assim. Então a primeira coisa é se adapta e adapta a tua forma de comunicação àquilo que o usuário do TikTok está esperando, naquilo que ela ou ele quer, tal. Isso é uma coisa. A segunda, a marca dificilmente vai ser um creator bom no TikTok. Tem várias coisas que dificultam que ela seja. Não estou falando que é impossível, mas ela em geral vai contratar creators. Ela vai se relacionar com creators e eles e elas vão criar conteúdo para as marcas, né? Isso faz o TikTok uma plataforma onde os creators também reinam. Isso não é diferente do Instagram ou do YouTube, né? Mas a forma de fazer isso, o tipo de conteúdo para a marca que elas e eles vão criar no TikTok, tem que ser diferente daquilo que elas fazem no Instagram, né? Agora, o creator, ele é uma verdadeira agência de publicidade, né? Porque ele é capaz de fazer toda a publicidade de uma marca quer dizer, ele usa os recursos da plataforma, usa a criatividade dele e assim tem um produto que é veiculado no TikTok, por exemplo. Isso acontece com os influencers também? Qual que é a diferença de creator para influencer? Legal. Acho que, de maneira bem simples, o creator, ele tem no seu foco, ela ou ele tem no seu foco, muito mais a criação, né? A criatividade, a sua forma de expressão sobre algum tema ou alguns temas. Então ele é um creator mesmo, né? Não necessariamente ele vai exercer aquele papel de influencer, né? O que é um influencer? É aquela pessoa que tem alguma capacidade de transformar em você alguma coisa, um comportamento, uma atitude, uma ideia. Então um jornalista é um influencer. Por quê? Porque ele muda ou ele direciona a sua opinião sobre o seu tema, esporte, política, etc., economia. O creator, ele faz algo muito encantador e você pode consumir aquele conteúdo e se encantar. Não necessariamente ele vai te influenciar para alguma coisa. Pode acontecer, e aí além de creator, ele é influencer, pode não acontecer, ele simplesmente está te entretendo. O humorista te entretém, por exemplo, não necessariamente te influencia. Agora, o que as marcas, né, quais são as recomendações? E aí eu queria que você falasse também um pouco de cuidado, né, com essa exposição excessiva, público-alvo, mas um pouco dos cuidados e das recomendações para as marcas e para as empresas que querem se conectar aos consumidores e fortalecer os seus negócios utilizando, por exemplo, o TikTok. Que cuidados são esses e recomendações aí para as marcas crescerem? Legal. Acho que alguns cuidados que as marcas têm que ter são, primeiro, entra no universo, nas comunidades que estão ligadas a um certo conteúdo, pode ser beleza, pode ser moda, pode ser turismo, pode ser serviços financeiros, mas entra nessas comunidades, através dos creators dessas comunidades e adapta os seus códigos de comunicação, o seu tom de voz, os seus plots, os seus storytellings a essas maneiras, faça através delas ou deles, né? Esse é um primeiro cuidado. Agora, quando você faz isso, você tem que ter um outro cuidado, que é um cuidado ético. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com creators que estão falando sobre drinks, cultura de drinks, né, que no TikTok é muito forte, toma cuidado, porque o conteúdo desses criadores de conteúdo que estão falando de drinks, festa, etc., eles podem estar sendo consumidos também por menores de idade. E uma marca de vodka, ou de whisky, ou de gin, ou de tequila, ela não vai querer falar com pessoas menores de idade.
Então você tem que tomar cuidados éticos, mas também cuidados de execução na comunicação, né? E de relacionamento com esses creators. Mas a gente não tem um filtro, né, para isso ainda, né? Quer dizer, o algoritmo hoje, se uma criança está vendo por acaso ali, passa e ela assiste, esse filtro tem que ser feito pelos pais, pelas famílias. Mas no caso de um adulto, por exemplo, ele consegue direcionar o algoritmo, ele consegue ampliar. Como é que funciona esse trabalho do algoritmo dentro da plataforma do TikTok, por exemplo? A gente não sabe exatamente como funciona o algoritmo, né? A gente vê ele funcionando e infere como é que ele funciona, né? A gente cria essas folk theories aí sobre o algoritmo, né? Mas uma das coisas que a gente percebe é que como o algoritmo ele vai te dando conteúdo de maneira adaptativa, ou seja, nesse momento parece que a Érica está interessada em culinária, aí amanhã você vai acessar no mesmo horário, mas parece que ela está interessada em turismo. Então ele vai mudando, né? De quem vai ver esse conteúdo de culinária, ou de turismo, ou de jornalismo, etc., vai mudando também. Então, assim, é muito difícil você garantir que qualquer pessoa, menor de idade ou maior de idade, vai receber conteúdos que são cuidadosamente feitos para ela. Assim, é muito difícil você guardar que o teu conteúdo recebido não tem problemas morais ou éticos, entendeu? Agora, e as recomendações para as empresas que querem se conectar, né? O que elas devem fazer para ampliar aí o seu público-alvo, ampliar a sua comunicação, melhorar essa comunicação, seja no TikTok, seja no Twitter, no Instagram? Quais são as recomendações aí de marketing para essas organizações? Eu acho que tem recomendações da maneira como você se relaciona com os creators, da necessidade de relacionar com creators. Tem recomendações ligadas à comunicação. E tem recomendações ligadas à estratégia de conteúdo mesmo, vou falar das três. Em relação a creators, você tem que se relacionar com creators. Você tem que trabalhar via creators para entrar nas comunidades de interesse que esses creators estão ligados, né? Em relação à estratégia de comunicação, você tem que ter estratégias de comunicação via creators, mas também que contem com a interação dos usuários comuns, assim. Então você pode criar formas, templates, por exemplo, que vão atrair o usuário comum a participar da brincadeira, a se engajar, adaptar aquilo para a sua criação de conteúdo individual. Então você tem que engajar as comunidades, além dos creators, para participar do teu jogo, né? Croc fez um desafio de Croc, então. Havaianas fez um desafio recente que pedia para mostrar a mais antiga, a mais nova, a mais querida, sei lá. Gerar engajamento. Gerar engajamento através da participação. Você tem que dar os templates para que as pessoas entrem participando do jogo, né? E uma terceira recomendação, bem ligada à execução, a conteúdo, busque o inusitado, assim. Tudo que é óbvio, inclusive no storytelling, na estrutura de storytelling, tudo que é óbvio, que a pessoa já sabe de antemão o que vai acontecer, morreu no TikTok, não tem a menor chance de acontecer. Você precisa da surpresa, da quebra dos padrões, você precisa fazer o novo no TikTok. É por isso que a marca tem tanta necessidade de adaptar tudo para a comunicação no TikTok, se comparado com a de outras mídias sociais. E quem quiser saber mais sobre o assunto pode ler o seu artigo na revista GV Executivo, que tem outros temas também que estão sendo discutidos lá, né? Isso, Érica. O meu artigo fala sobre marcas em geral no TikTok, né? Mas tem outros artigos na mesma edição que falam sobre redes sociais. Um deles, por exemplo, também abordando o TikTok, fala do fenômeno dos booktalkers, né? Aqueles influentes e creators que falam de livros, que é bem interessante. E tem outros também, acho que vale a pena o pessoal ler. Vai aprender um pouco sobre isso. Ok, muito obrigada pela sua participação, professor Benjamin, aqui no nosso videocast. Obrigado a você, Érica.